registrando a aula, Sim, para quando você precisar, você tem ela à sua disposição. Tá. Então, o palavras é o exercício de arranque. Certo. Então, a primeira coisa, né, os primeiros axiomas que a gente usa na leitura dinâmica, ou seja, as crenças, né, as ideias, os conceitos, né, é isso que quer dizer um axioma, é o axioma do ritmo. Então, se você quiser anotar atrás do palavras 1, está na página 1 do caderno básico, né? Tá aqui. Tá, então você pode anotar assim, ó, objetivos, né? Então, qual é o objetivo de treinar esse módulo com palavras que começa com monossílaba, dissílaba, depois trissílabas, depois as palavras misturam o tamanho, aí você vai ter trissílaba e polissílaba, até chegar no 10, que só polissílaba, só palavras grandes, supermercado, paralelepípedo, jurisprudência, etc. Então, o que é o ritmo, tá? Nós temos uma leitura que ela é instável, é mais do que instável, ela depende muito do seu estado de espírito, depende muito da linha que você está lendo, do parágrafo que você está lendo. Então, vários probleminhas se desenvolvem nesse meio do caminho. Então, um dos problemas é a falta de ritmo. Se você não tem ritmo, você, às vezes, vai ter que cometer um outro erro, um outro bug chamado retrocesso. Então, quando você lê devagar, para pensar em outra coisa, e volta de onde parou, você vai notar que, às vezes, termina 1, 2, 3 páginas e chega à conclusão que, caramba, eu acho que dei uma viajada, eu saí daqui e tenho a impressão que eu só passei os olhos nas últimas páginas. Já aconteceu isso contigo? Sim, com certeza. E aí, nesse despertar, assim, geralmente você chacoalha até a cabeça, né? Nossa, caramba, me perdi aqui, peraí. Aí você faz um retrocesso, às vezes volta alguns parágrafos, às vezes volta algumas páginas. Né? Por quê? Porque a leitura está sem ritmo. Ou seja, tem linha que você lê mais rápido, tem linha que você lê mais devagar, tem parágrafo que você lê mais focado, tem parágrafo que você não lê focado. Então, a ritmização da leitura, ela permite que você tenha uma leitura numa velocidade constante. Então, para fazer isso, a gente utiliza um aparelho chamado metrônomo. Eu vou deixar para você o nome do aparelho, para que depois você consiga instalar e configurar. Eu acho que você já me deixou, acho que eu já até instalei aqui. Ah, então maravilha. Então, a gente usa o metrônomo para cada... O metrônomo serve muito para música, porque a música ela precisa de ritmo, né? Então, às vezes, eles usam, né, 4/1, 2/4, enfim, de acordo com a música, com o andamento da música. Na leitura dinâmica, a gente sempre usa o 1/1, que é uma batida com o mesmo intervalo de tempo. Então, se você começa no 35, por exemplo, eu liguei o metrônomo aqui, deixa eu ver se está configurado para você ouvir esse aparelho aqui. Você não está ouvindo, né? Não. Então, agora, provavelmente, você esteja. Sim. Tá, então eu configurei aqui de maneira a você perceber, né, que o toque bate igualzinho, tec, tec, tec. Então, em 1 minuto, ele vai bater com o mesmo intervalo de tempo 35 vezes. Então, é claro que à medida que vai ficando fácil, você vai acelerando, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu consigo treinar no 160. É esse aí? Que é esse aqui. Mas, geralmente, os praticantes, né, que estão fazendo pela primeira vez se adaptam muito bem, começando no 35 e no 40.
Então, eu já treino há muitos anos, mais de 30 anos, né? Então, para mim, claro, eu já me acostumei, o meu olho já ficou calejado, né? De tanto Sim, fazer. Então, assim, você vai notar que é necessário ler a cada toque desse uma linha. Aí o que acontece? Esse barulhinho, ele fica dentro da sua cabeça. sim. Ele fica dentro da sua cabeça. E aí, de forma inconsciente, você passa a ler os livros de uma forma mais rítmica. Sim. Então, É, isso cada toque desse eu tô no final da linha ou no início da outra. tanto faz, contanto que cada toque seja uma linha, não tem intervalo. Então, tec, uma linha, tec, duas linhas, tec, três linhas. Então, num toque você vai e volta. Então, você não tem tec, aí um tec para voltar, tec, lê a outra, um tec para voltar, não. Em um tec Uhum. você já vai e se posiciona na linha seguinte, Uhum. certo? Tá. E aí, fazendo isso com palavras, você vai desenvolver um outro conceito chamado, você pode anotar aí, número 2, percepção integral. Então, o primeiro conceito, ele deixa a sua leitura com ritmo, o que permite uma possibilidade de bugs menor. Então, a possibilidade de você se dispersar nos parágrafos é menor, porque ele Sim. fica inconsciente, né? Ele fica na sua estrutura psicológica, ele fica introjetado. Então, isso te proporciona ganho de velocidade. No segundo exercício, no segundo conceito, né, é o da percepção integral. O que, que é isso? Você passa a enxergar a palavra toda de uma vez. Então, nós temos na alfabetização aquela coisa de letras, né? Uhum. Então, você vai formando as famílias. Então, ba, lá. Então, são duas famílias. O ba, bebi, bobu e o lá, leli, lolu, não é isso? Você Sim. junta o ba com o lá, aí a criança demora para falar bala. Ela fala bala, bala, bala. Bala. Ah, não, bala, bala. Não é assim? Uhum. Se você tem criança pequena ou teve, você deve Sim. se lembrar de quando ela estava aprendendo a ler. Ou na sua época mesmo de alfabetização, né? Você não conseguia juntar as famíliazinhas com automação. Aí depois, com o tempo, você ganha uma certa automação, mas continua na vida adulta lendo sílabas. Então é por Sim. isso que o exercício 1 tem só monossílabas. Por quê? Porque eu mando uma mensagem para o seu inconsciente que diz o quê? Eu consigo ler uma palavra toda de uma vez. Como a palavra só tem uma sílaba, você não tem como ler sílaba por sílaba, Sim. porque a palavra toda só tem uma única sílaba. Então, na primeira linha, você tem assim, tio, né? Uhum. Fui, é Tio isso? pão, fui soube. Tio pão, fui, soube. Sou. Tá, então você vai ler da esquerda para a direita como se fosse um texto. Então, aí você volta, né, de cima para baixo. Ok. Uhum. Conforme a leitura ocidental. Mas o japonês lê em coluna e os árabes, né, também os israelitas, né, leem da direita para a esquerda. O hebraico, o aramaico leem da direita para a esquerda. Mas no português a gente lê da esquerda para a direita. Então eu vou deixar você fazer nesse toque para sentir o exercício, tá bom? Uhum. Então pode começar.
Sim. Tá. Quando você terminar, número 3, você escreve aí, ó, hiperventilar. Então, são os 3 primeiros conceitos para ganho de velocidade. Ritmar a leitura, percepção integral e a hiperventilação. O que é a hiperventilação? É a oxigenação cerebral. Quando estamos Sim. correndo, naturalmente a sua respiração fica ofegante. Não é verdade? Verdade. Por quê? Porque geneticamente, né, o Homo sapiens, de acordo com a ciência, divergente da Bíblia, né? Mas na ciência diz que o Homo sapiens, sabe que é a nossa espécie, tem 50 mil anos. Então, há 50 mil anos que o ser humano corre. Então, geneticamente, você já está adaptado. Começou a correr, a minha respiração muda. Não é? Sim, sim. Naturalmente. Automaticamente, naturalmente, você nem percebe. De forma involuntária. Não é isso? Sim. Então, já existe uma automação. Mas se eu lhe disser que o cérebro, né, ele representa 3% do corpo, às vezes 2%, depende do teu peso. Por exemplo, eu emagreci bastante, né, com o regime que eu estou fazendo diferente aí. Então, eu emagreci uns 8 quilos. Então, eu estou ainda com 110. Vamos arredondar para 100 para ficar fácil a continha. O cérebro pesa 1,5 kg. Então, quer dizer, 1,5, ou seja, 1,5% da minha Deus. massa corporal toda, né, é cérebro. Quem tem 70 quilos tem 2% de cérebro. Se eu lhe disser que esses 2% representa, ele consome, gasta 25% do oxigênio. Como é que pode 2% do corpo gastar 25%? Isso ele parado. Só uma boa. Se você começa a ler, o cérebro gasta mais oxigênio. Então, se eu lhe disser que o cérebro gasta mais oxigênio lendo do que suas pernas correndo, Caramba. não é incrível? Incrível. O cérebro, com média atividade, o cérebro não, o cérebro, desculpa, com média atividade de atenção e foco, gasta 700 calorias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós precisamos consumir entre 2.100 e 2.600 calorias dia. Né? Então, quer dizer, o cérebro gasta 30% das calorias ingeridas. Sim. Então, todo intelectual não devia ser gordo, né? Queima muito, né? De caloria que gasta, né? Mas vamos lá. Verdade. Entendendo isso, precisamos incrementar um conceito. Então, a leitura dinâmica acredita que eu tenho que ter uma leitura ritmada. A leitura dinâmica acredita que eu tenho que ler palavras inteiras ao invés de sílabas. E a leitura dinâmica acredita que eu preciso aumentar ou melhorar a oxigenação cerebral. E como é que eu faço isso? Cada vez que eu termino o exercício, que eu chego na última linha, quando eu acabo, eu vou respirar, fazer uma respiração diafragmática. Como é que é isso? Eu puxo o ar pelo nariz, quando é diafragmático, o que mexe é a barriga, né? Então, a barriga vai sair, vai encher, né? Então, eu vou puxar até não caber mais, tá? Não é aquela respiração comum, você já respira, você está respirando. Mas você vai fazer uma respiração diafragmática e vai expirar pela boca até a barriga entrar. Ou seja, até você tirar o ar completamente, né, do diafragma e do pulmão. Sim. Apenas uma única hiperventilação é o suficiente. Cada vez que você estiver lendo e virar a página, ou parar o parágrafo para explicar,
você pode fazer uma hiperventilação. Então, eu te passei aí agora mais 3 conceitos. Nós já passamos alguns conceitos nas aulas de interpretação, na aula, né? Uhum. E agora você tem mais 3 conceitos que vão ajudar a ganhar velocidade. Então, na próxima semana, inclusive, a gente já pode fazer um teste, se você praticar direitinho. Você vai Então, para... Oi. essa hiperventilação, ela é antes de cada pausa grande, né? No Não final. na troca de linha, né? No final da página. Sim. Quando você faz o exercício dos parágrafos, sempre que você acaba um parágrafo, se for entre as linhas, você não consegue acompanhar um metrônomo, né? Isso, Tá, então nós imagino. vamos agora para a página 2. O Sim. que aconteceu aí? Sílaba. São de sílabas. Só que agora você vai ler português como se fosse árabe, para entender português como se fosse japonês. Como assim? Ler em árabe quer dizer que eu vou ler da última para a primeira. Então, Da está direita escrito para esquerda. vida, arte, caça, onda. Eu vou começar em onda, Uhum. não é isso? Isso. Eu vou começar lendo onda. Onda, caça, arte. Aqui é uma linha. O que acontece quando eu leio de trás para frente? O meu cérebro cria um ponto imaginário no meio da palavra. Então, o cérebro percebe que é muito mais fácil bater uma foto das 2 sílabas e entender o conceito, o significado, do que ficar preso à parte gráfica, ou Uhum. seja, ao desenho das letras, das sílabas. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, eu não vou ler onda, vida, arte. Aí eu começo a vencer esse obstáculo. Tá? O que você achou da velocidade 35? Ela está muito confortável? Ela está suficiente? É, Ou está devagar? no exercício de monossílaba ficou confortável. Então, eu vou colocar no 40 e vamos ver se você suporta. Então, a ritmização quer dizer o quê? Sempre que tiver confortável, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que aumentar um pouquinho. Certo. O ideal é que na próxima aula você chegue aí pelo menos no 55. Pelo menos. Não quer dizer que pode ser mais. Vamos fazer então palavras 2? Vamos, é de trás para frente, né? De trás para frente. Valendo. Ok. Tá bom? Cadê a respiração? Isso, então você faz uma respiração diafragmática, tá? O 40 foi razoável, Foi razoável. Foi razoável. e aí nós vamos fazer então só uma vez cada folha, certo? O ideal Certo. é que você treine pelo menos uma vez do 1 ao 10, ou pelo menos 10 minutos por dia. Então, algumas Do 1 pessoas, ao 10, tá. do 1 ao Acho que 10. é a palavra 10, né? Então, palavras acaba no número 10. Nós vamos para o 3. Sim. No exercício número 3, nós vamos fazer o zigue-zague. Então, não tem nenhuma língua que faz o zigue-zague. Eu, quando muito jovem, né, com 19 anos, queria escrever um livro com o texto em zigue-zague. E quando você tem um texto em zigue-zague, ou seja, eu leio aqui, volto na linha de baixo, vou na terceira linha, volto na quarta linha, entro na quinta linha,
só aí eu ganho mais de 20% de velocidade. Você não precisa voltar no início, né? Não preciso voltar igual carreta. A carreta você pega um frete de São Paulo para Fortaleza, você já se preocupa se lá em Fortaleza tem como carregar Pra voltar, né? para voltar. Senão, você vai gastar o combustível vazio, com o carro, caminhão vazio, não é isso? Isso. É como aquela impressora matricial, que não tem mais. A impressora matricial lá imprime indo e voltando. Você lembra? Sim, sim. Ela imprimia na ida e na volta. As impressoras modernas não gastam mais energia, porque elas pintam indo, aí volta vazio sem pintar, aí pinta na segunda linha, aí pinta a terceira linha, igual a gente lê. A matricial não, ela já vinha trabalhando direto. Então, você vai virar uma impressora matricial nesse exercício aí. Então, você vai ler projeto, depois Estojo, oferta nenhuma. depois Terreno, aí volta. terreno, né? Isso mesmo. Embarque. Eu vou manter o 40, cada toque uma linha, valendo. Legal. Respiração. No começo você vai esquecer, vai se sabotar, você vai achar que não faz muito sentido. Mas a hiperventilação, ela é responsável pela concentração, e quando você respira mal, o organismo hiberna. Quando você vai dormir, a sua respiração, ela fica mais lenta. Não é isso? Seu coração bate mais devagar. Então, seu coração bate 60, 70. Quando você está correndo, ele bate 140, 180, né? Sim, Aqueles que exageram, né? Perto do infarto, chega a bater o coração 220. Já é perigoso. Aí na esteira, na bicicleta ergométrica, tem marcando lá, né? Ó, zona ideal. Essa zona aqui, você não está tendo trabalho nenhum, você tá perdendo tempo, está enrolando. E a partir dessa quantidade de batimento cardíaco aqui, você está exagerando. Então, sim, diminua, né? E tem a faixa etária, não é isso? Aí você coloca a mão lá no sensor, ele vai dizer como é que está teu batimento. Você olha, cruza a idade versus o batimento cardíaco, você sabe se está fazendo, pelo menos, né, numa área que chama queima de gordura. Olha que interessante. Então, a mesma coisa é aqui, né? Você não pode estar exagerado, que você vai atropelar as palavras, né? Você não pode estar devagar demais, né? E a respiração não vai deixar você dormir. sim. Então, tem velocidade versus, né, onda cerebral. São várias ondas cerebrais. Você tem que estar entre alfa e beta. Se você respira mal, você entra na faixa do sono, que é o teta-delta. Sonambulismo, né? Você está ali meio zumbi, ali, estudando, quase que dormindo. E tem aquele ansioso, hiperativo, que começa a ler, quer beber água, quer responder pessoa, começa a ter muita ideia, quer ver quem está passando. Isso daí geralmente fica com o cérebro acima de 20 Hz, né? Então, olha como é interessante. Então, a respiração, ela regula as ondas cerebrais, ela aumenta a concentração, diminui o sono. Então, a respiração, por que a respiração não muda automaticamente quando você lê? E quando eu corro, ela muda? É necessidade do corpo, exigindo ali mais, né? Porque a primeira escola brasileira foi fundada em 1964, no governo de Getúlio Vargas, e não era para todo mundo.
Então, há quantos anos, né, o Brasil foi fundado em 1500? Há quantos anos, desde a fundação, da descoberta no Brasil, a gente lê? Sim. Ou seja, as nossas gerações passadas não liam. O Homo sapiens sapiens não lia. O máximo que ele fazia era umas pinturinhas na caverna. Com exceção de sábios na Europa, né? Grupos seletos nos mosteiros, né? Alguns mais vocacionados dentro dos palácios, de onde saíram os filósofos, inclusive os ateus, né? Achavam que tinham conhecimento, então já estavam acima de Deus, né? É o caso de Voltaire, Robespierre, Danton, os iluministas, né? Diderot, d'Alembert, tudo não acreditava em Deus, achava que porque tinha conhecimento, que escrevia uma enciclopédia, né? Então, Sócrates foi mais humilde, né? Ele sabia mais que esses caras. Aristóteles, Sócrates, Platão. Mas vamos lá, para você entender essa rotina, não pode esquecer a hiperventilação. Então, vamos anotar aí uma rotina semanal, a rotina da semana, tá? Sim. Número 1, você vai usar palavras 1 a 10. Correto? Você vai treinar Certo. só no palavras. Número 2, você vai ajustar o toque. Está devagar demais, eu acelero. Estou exagerando, eu diminuo. Número 3, eu vou hiperventilar. Número 4, praticar 10 minutos por dia. Por que 10 minutos? Quando você está lendo numa velocidade, num bip muito baixo, às vezes você gasta mais de 10 minutos para poder chegar no exercício 10. Tá? Número 5, Sim. eu deixei, na verdade, esse era o 4, eu atropelei aqui. Número 4, alternar os movimentos. Então, no 1, eu li da esquerda para a direita, no 2, direita, esquerda, no 3, zigue-zague. No 4, esquerda, direita, no 5, direita, esquerda, no 6, zigue-zague. Aí continua, no 7 eu vou, no 8 eu volto, no 9 eu faço zigue-zague. No 10 eu vou. Entendeu ou não? Sim, alternar o movimento. Cada vez que eu treino. Tem gente que treina muito rápido, o BIP já mais alto, consegue ir e voltar. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ou 5, 4, 3, ou consegue ir e voltar completo. Sim, do 1 ao 10, né? É. Então, você pode treinar, se não tem muito tempo, pelo menos uma vez do 1 ao 10, com o metrônomo, ou 10 minutos. Às vezes dá para ir e voltar algumas páginas. Sim. Sempre alternando os movimentos. Número 5, lembre-se do exercício no livro. Então, o exercício no livro continua. Você não precisa fazer na mesma hora. Por exemplo, eu não preciso fazer o exercício do livro e fazer a apostila, ou vice-versa. Correto? Sim. Eu posso fazer, por exemplo, só a apostila agora e fazer o livro à noite. Tanto faz. Tá? Eu posso fazer os dois juntos também. Tanto faz, você que decide. De acordo com o tempo que você tem disponível. Ficou claro, Lan? Ficou, ficou. Então,